Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua segunda-feira, a sua tarde, a sua noite, a hora que você estiver vendo este vídeo. No dia de hoje está começando um novo quadro aqui no canal. E que quadro é este? É Conhecendo a Bíblia e os seus personagens. Então espero que você fique comigo até o final. Mas antes de começarmos o vídeo, roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Bom, no dia de hoje eu vou estar falando sobre o primeiro casal da humanidade. Como nós sabemos, em Gênesis, no livro da criação, a Bíblia vai nos declarar que Deus ele forma o primeiro casal da humanidade, conhecido como Adão e Eva. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, Deus ele forma todas as coisas. E em Gênesis 2:7, Deus ele então vai formar o homem do pó da terra. Deus ele forma um boneco e desse boneco ele dá vida, dá carne e osso e sopra o seu espírito. Então esse boneco passa a ser um ser vivente, torna a ter vida. E este homem é chamado então de Adão. Deus ele cria Adão para cuidar e lavrar do seu jardim, cuidar de todas as coisas do jardim. Deus ele colocou o homem para cuidar e cultivar do jardim. E Adão, cuidando, cultivando o jardim, ele viu que cada animal tinha a sua espécie, tinha ali o par de cada espécie. Porém, ele era sozinho, ele não tinha uma mulher. Ele viu que todos tinham uma companheira, um companheiro de sua espécie. Porém, ele não tinha um companheiro de sua espécie. Então a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para Adão que faria para ele uma auxiliadora, uma mulher que fosse uma ajudadora, que lhe fosse idônea. Então a Bíblia vai descrever que Deus ele faz Adão cair num sono profundo. E deste sono profundo, Deus ele então forma a mulher de uma de suas costelas. Deus retira uma de suas costelas e Deus ele forma então a mulher, formando assim o primeiro casal. E isso é descrito em Gênesis capítulo 2, verso 22, aonde Deus ele forma Eva. Então Adão ele continua a sua jornada de cultivar, lavrar o jardim e de dar nome a cada espécie do jardim do Éden, o jardim aonde Deus havia plantado o homem. Então Adão continua a sua jornada. E nós vemos em Gênesis capítulo 3, aonde tem a primeira conversa com a mulher e a serpente, aonde a serpente ela fala para Eva que ela poderia comer do fruto. Mas voltando só um pouquinho antes de chegarmos aqui, em Gênesis 2:17, Deus ele dá uma única ordem para Adão. Quando ele faz a criação, quando ele cria o homem, Deus ele dá uma única ordem para Adão. E que ordem seria esta? Seria que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, exceto de uma única árvore ele não poderia comer. Como nós sabemos, existiam várias árvores no jardim e existiam duas árvores principais. Nós só falamos geralmente de uma, mas existiam duas árvores principais, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou para o homem, para Adão, que ele poderia comer de todas as árvores, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão: Adão,
você pode comer de todas as árvores que há no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrerás. Então Adão, ele se mantém longe dessa árvore, porque Deus havia ordenado que ele não comesse dessa árvore. Então nós voltamos para Gênesis 3, aonde eu estava falando que a serpente fala com a Eva. E a serpente, ela começa a conversar com Eva. Nós não sabemos quanto tempo demorou para que a serpente convencesse Eva, mas ela conseguiu convencer, dizendo: se você comer, você não vai morrer, porque você vai se tornar semelhante a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal, e vocês, serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecendo todas as coisas. E a Bíblia vai dizer então que isso lhe pareceu agradável, a árvore lhe pareceu agradável aos olhos. Então Eva comeu da árvore e deu ao seu marido. Isso está descrito em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, a queda do homem, aonde o homem ele cai, aonde o homem peca. Então em Gênesis 8, a Bíblia vai dizer que Deus ele passeava no jardim procurando por Adão. Como o homem havia pecado, como o homem o pecado já estava instaurado no jardim, o homem teve medo diante do Criador. Então, como nós sabemos, Deus ele vai interrogar Adão e Eva, perguntando como que eles sabiam que eles estavam nus, ou quem contou para eles que eles estavam nus. Então Deus vai dizer: vocês comeram da árvore que eu havia lhe ordenado. Então Adão vai dizer: a culpa é da mulher que tu me deste. Então Deus ele vai para Eva, e Eva vai dizer: a serpente me enganou. Então Deus ele tem que lançar para fora o homem do seu jardim. Deus não havia feito o homem para morrer, mas por causa do pecado, Deus então teve que retirar a dádiva da vida eterna. Em Gênesis capítulo 3, 23, Deus ele diz: agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal, para que não lhe lance a mão e coma também da árvore da vida e viva eternamente, porém eles para fora. Então Deus ele pega o homem e coloca para fora. Nessa etapa da história, Deus já havia matado um cordeiro. O primeiro sangue já havia sido derramado na história da humanidade. A primeira morte já havia acontecido na história da humanidade. Então o homem, com as vestes que Deus havia feito, são retirados para fora do jardim. E Deus ele coloca 2 querubins à porta do Éden e uma espada que cercava o jardim, cercava o caminho, na verdade, para a árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso a ela e vivesse eternamente. E essa é a história de Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Antes de encerrarmos aqui, só gostaria de falar alguns fatos curiosos que talvez você gostaria de saber. Então, aqui vai alguns fatos curiosos. Como nós sabemos, muita gente fala que é o jardim do Éden. E na verdade, em Gênesis 2:8, a Bíblia vai descrever que Deus ele planta um jardim no Éden. Então não é jardim do Éden, é um jardim no Éden. Pois o Éden já estava lá, Deus já havia criado o Éden. Deus ele planta no Éden um jardim. O significado também da palavra Éden significa paraíso, ou também o lugar
de prazer. Deus havia criado um lugar de prazer para que o homem vivesse eternamente sem dor, sem sofrimento, em extrema alegria, em extremo prazer com Deus, vivendo e experimentando das coisas que Deus havia criado o homem. Então, se você não sabia, né, você já sabe agora. Não é o jardim do Éden, e sim um jardim no Éden. Talvez você se pergunte, aonde fica a localização do jardim do Éden? Bom, conforme houve os dilúvios e as mudanças climáticas, as mudanças das placas tectônicas, fica muito difícil de se saber aonde o jardim do Éden ficava. Mas muitos historiadores acreditam que o jardim, por causa do nome dos rios que ainda tem hoje, né, que é o rio Eufrates e o rio Tigres, acreditam que ele fica na Mesopotâmia, ao leste ali da Palestina, né? Alguns acreditam que ele ficava localizado ali perto do Iraque. Alguns acreditam que o jardim ficava ali perto, mas não tem como saber ao certo por causa do dilúvio, né, que aconteceu na terra, e então nós não temos certeza, pois também a Bíblia não relata mais do jardim do Éden depois que o homem saiu dele. Depois que o homem saiu, nós não ouvimos mais falar do jardim do Éden. Depois teve o dilúvio de Noé, que eu vou falar no próximo episódio. Talvez você se pergunte quantos anos Adão viveu. Adão viveu 930 anos. Adão, desde que ele saiu do Éden, ele viveu 930 anos. Eu procurei também quanto tempo Eva viveu, mas não é descrito quanto tempo Eva viveu, até porque a mulher ela não tinha um papel muito fundamental na história. Então, não foi relatado quanto tempo ela viveu. Alguns acreditam que ela viveu um pouco mais do que Adão. Ela viveu um pouco mais porque ela foi formada depois de Adão. Então acreditam que Eva ainda continuou viva um tempo depois a mais de Adão. Talvez você também tenha dúvida: quantos filhos Adão teve? Bom, como nós sabemos, a Bíblia só vai relatar o nome de 3 filhos de Adão, que é Caim e Abel e Sete. São esses 3 filhos que são descritos na Bíblia. Mas em Gênesis capítulo 5, 4, verso 4, a Bíblia vai dizer que Adão, ele teve outros filhos e filhas. E muitos historiadores acreditam que Adão, ele teve ao todo 56 filhos, 33 homens e 23 mulheres. E ao todo, tendo então 56 filhos. Mas não é nada comprovado. A Bíblia não descreve quantos filhos Adão ele teve. Mas você acredita que Adão teve tudo isso? Até porque ele viveu durante muito tempo, né? Então, realmente, eles estavam cumprindo o papel de povoar a terra, né? Então, pode ter sido sim os 56, pode ter sido mais, nós não sabemos, né? A Bíblia não descreve. Ela só descreve o nome de 3 filhos e que Adão teve sim mais filhos. Se você ler em Gênesis 5:4, você vai ver que Adão, depois de Sete, ele teve outros filhos e filhas. Então, Adão teve sim outros filhos. Nós não sabemos a quantidade de filhos que ele teve. Então, você sabia de algum desses fatos?
Se você sabia, comente aí nos comentários abaixo. E se você também gostou, comente aí abaixo se você gostou se você está gostando desse novo quadro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Só mais uma coisinha antes de sair do vídeo. Se você ainda não é um inscrito e não faz parte dessa família, se inscreva aí abaixo, ative as notificações para você receber todo vídeo novo, toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Só peço desculpa por semana passada que não teve devido à correria, mas sempre que puder eu vou estar aqui gravando para vocês, né? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você não faz parte dessa família, venha fazer parte dessa família e aprender ainda mais sobre a Bíblia. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e assiste mais vídeos aí do canal e tchau!